Governo atende apelo de mulheres em tratamento contra o câncer e vai manter programa Navegação. Estado pode ganhar programa de transporte acessível para pessoas com deficiência auditiva e visual. Comissão da Criança e do Adolescente discute problemas provocados pelo uso de telas. E o Rio de Janeiro pode ter um programa de apadrinhamento de espaços públicos. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Um grupo de mulheres que faz tratamento de câncer de mama no Hospital Eloneida Studart fez um apelo que foi atendido pelo representante da Secretaria Estadual de Saúde para que o programa, conhecido como Navegação, não terminasse. O pedido foi feito durante a audiência pública da Comissão de Defesa da Mulher. O programa consiste em acompanhamento humanizado e contínuo, desde o diagnóstico ao tratamento. As manifestantes demonstraram preocupação com o risco de substituição dos profissionais e com o término do programa, o que seria muito prejudicial para as cerca de 250 mulheres atendidas. A boa notícia é que o governo do estado vai dar continuidade. Foi o que garantiu o representante da Secretaria Estadual de Saúde. Esse programa do Estado do Rio de Janeiro, no Hospital Estadual da Mulher Eloneida Studart, que só de janeiro a abril desse ano atendeu mais de 1.000 consultas, não tem nenhuma previsão de interrupção. A navegação ela é fundamental porque consegue não apenas garantir a lei dos 60 dias para o diagnóstico, dos 30 dias para o tratamento, como também oferece suporte emocional, tratamento longitudinal e, acima de tudo, tem ótimas taxas de cura das pacientes e avaliação das próprias usuárias. O programa de navegação da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro nos dá orgulho porque ele faz parte do SUS que dá certo. Foi determinante que a gente viesse aqui para que pudéssemos finalmente sair com uma resposta positiva, porque esse programa não pode terminar. É a doença que mais mata mulheres no Brasil. Então, não haveria como ser diferente. Ao invés de terminar, ele tem que ser multiplicado. A gente sai dessa audiência pública vitoriosas, porque imediatamente o senhor Antônio entrou em contato com a secretária Cláudia, que se comprometeu em garantir a existência do programa. A nossa preocupação agora não é a continuidade por apenas um ano. A gente quer que vire política pública, porque esse programa de navegação a pacientes com câncer é um programa que humaniza as pessoas que estão nessa situação tão delicada. Ter uma política pública para a área é muito importante para se ampliar o atendimento às mulheres. O envelhecimento e a falta de perspectiva para se conseguir um emprego com idade de 50 anos ou mais também foram assuntos debatidos na reunião. As políticas públicas nós temos diversas políticas, mas especificamente para a mulher não temos. Então, poderíamos considerar que entre as políticas em geral a gente deveria fazer recorte de gênero e considerar o envelhecimento feminino. Além das políticas públicas, é importante implementar ações, mudar a situação das mulheres dentro do contexto brasileiro. Uma coisa que nos chama muito a atenção é a ausência da mulher nos programas de saúde pública, nos programas que combatem pobreza, a ausência da mulher idosa, a ausência da mulher depois dos 50. No Brasil, a população feminina supera a masculina, em que a representação é de 51,5%, segundo dados do IBGE de 2022. E o número de idosos mais do que duplicou no período de 2000 a 2023. Esse assunto serve de alerta quando se trata da aposentadoria, porque muitas mulheres não têm carteira assinada e vivem na informalidade. A gente já fez uma audiência pública sobre o cuidado, porque a economia do cuidado, o que é o cuidado? É essa mulher que lava, passa, cuida da criança, cuida do idoso. Esse é o trabalho do cuidado que não é remunerado e não é reconhecido pela sociedade. Mas essa mulher que trabalha fora, ela ainda tem que cuidar da casa,
das crianças, do idoso. Então, e isso não é reconhecido sequer na aposentadoria. Então, esse também foi um tema que a gente já debateu com a economia do cuidado, justamente visando o que é essa aposentadoria desigual para essas mulheres. Isso tem que ser tratado na base do reconhecimento do trabalho doméstico como um trabalho digno de ser reconhecido pela sociedade, que normalmente não é. Então, acho que falar de aposentadoria da mulher é falar que o trabalho doméstico tem que ser reconhecido como trabalho, elas têm que ser incluídas no INSS. No encerramento, a presidente da comissão anunciou as decisões que vão ser tomadas a favor das mulheres, como o envio de ofício à Secretaria Estadual de Saúde pedindo a ampliação dos centros de referência em atenção à pessoa idosa, para que o programa Navegação seja contínuo, sem a possibilidade de término, implantação das rodas de conversa sobre o envelhecimento feminino nas unidades básicas de saúde, onde será criado no estado um programa junto ao SUS. Dificuldades na aprendizagem, sintomas depressivos, problemas emocionais. Essas são algumas das consequências relacionadas ao uso excessivo de telas por crianças e adolescentes. O tema foi debatido em audiência pública realizada no plenário da Alerj. Especialistas no tema, representantes do poder público e da sociedade civil discutiram os desafios para o uso das tecnologias digitais por crianças e adolescentes. Embora todos concordem com a importância da socialização através da internet e que as telas podem ser ambiente de estudo e de trabalho, alertaram sobre os riscos e vícios por conta da exposição além da recomendada. Tem sido cada vez mais comum o uso de tablets e smartphones por crianças pequenas, que ainda não falam, e isso pode acarretar sérios problemas. O que nós temos visto cada vez mais são distúrbios do sono, distúrbios das emoções, então muito mais quadros de ansiedade, muito mais quadros depressivos, queda do rendimento escolar. A gente pode pensar, inclusive, numa epidemia de saúde mental da infância e adolescência. Os governos estão cada vez mais alertas e as famílias, através das escolas, através das medidas da Sociedade Brasileira de Pediatria, do poder público, vem aos poucos percebendo a necessidade deles, adultos, começarem a intervir de uma forma mais eficaz no uso diário dos seus filhos, das suas telas, que estava completamente invisível até há poucos anos atrás. Dados apresentados na audiência mostram que quase 80% dos adolescentes usam dispositivos eletrônicos antes de dormir e 53% acordam de madrugada para ver algum tipo de mensagem ou notificação. Outro grave problema apresentado pelo delegado Cristiano Maia, da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, são os crimes virtuais. Recentemente, 2 operações da DECAV tiveram repercussões mundiais no combate a crimes cibernéticos. Segundo o delegado, o mundo digital não é menos perigoso do que o mundo real, e é dever de todos proteger as crianças e os adolescentes. O defensor público Rodrigo Azambuja falou sobre a importância de pais e responsáveis terem atenção a esse tema. Ele também foi agraciado com o diploma Tiana Santosé, reconhecimento pelos relevantes serviços em defesa de crianças e adolescentes no estado do Rio. Tecnologias envolvem novos riscos, então a gente veio aqui nessa audiência pública dizer quais são esses novos riscos e como os familiares podem evitá-los. Primeira dica: não uso de telas para crianças menores de 2 anos de idade. Por quê? As telas emitem energia, luz azul, vai prejudicar o sono, e isso daí prejudica então o desenvolvimento das nossas crianças. O tempo de tela reduz o tempo de convivência no mundo real. Também prejudica o desenvolvimento que acontece por conta dessas relações positivas que a criança tem com seus cuidadores. Então essa é uma das primeiras dicas. Redes sociais, observar a classificação indicativa das redes sociais. Em geral, pessoas com menos de 13 anos não devem ter redes sociais e, para os adolescentes que já podem ter, de acordo com a classificação indicativa, os pais fazerem um monitoramento ativo, conversar com seus filhos para saber quais são as relações que eles se desenvolvem ali naquele ambiente digital. A pediatra Evelyn Eisenstein participou da elaboração de um guia para o uso consciente de telas e dispositivos digitais por crianças e adolescentes. O guia é um documento oficial baseado em estudos e com a participação de diversos especialistas e serve como base para a elaboração de políticas públicas na área da saúde,
proteção, educação e assistência social. Esse guia foi elaborado durante 2 anos, foi um trabalho de 2 anos, com sete ministérios brasileiros e 20 representantes da sociedade civil. Porque não é só sobre saúde, que foi a minha parte, é sobre direitos, sobre educação, sobre informação e porque todos os crimes não só aumentaram, a falta de regulação da rede e nós estamos atualmente fazendo pressão na Câmara para a aprovação do projeto de lei 2628, já aprovado pelo Senado. Então é preciso que a sociedade se mobilize, porque não podemos mais ter não só crimes, mas nós não podemos ter um aumento de doenças mentais de crianças e adolescentes. O deputado Munir Neto, presidente da Comissão da Criança, Adolescente e Idoso, ressaltou a necessidade de se debater o tema, destacando que a participação da sociedade civil é fundamental para o fortalecimento das leis e a conscientização da população sobre os malefícios do uso excessivo de telas. O parlamentar também apresentou um projeto de lei relacionado ao assunto. Sei que todos gostam de ter seu celular, computadores, tudo que é evolução, mas nós precisamos pensar também nos problemas que causam, né? Principalmente na criança e no adolescente, onde eles ficam a grande parte do dia agarrados nos seus celulares, agarrados nas câmeras digitais, onde a gente tem que coibir isso, né? Começar pela família, sociedade e o poder público, fazendo leis para que isso acabe. E agora nós fizemos uma lei para essas lojas que mexem com a questão da informática, dos computadores, quando a criança ou adolescente for nessas lojas e nesses locais, tenha como a obrigação de ter lá o guia de como usar as redes sociais, como usar os aparelhos eletrônicos para que não cause um mal maior. O Estado do Rio pode ganhar um programa de transporte acessível para facilitar a utilização por pessoas com deficiência auditiva e visual. O projeto de lei do deputado Fred Pacheco recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça. A proposta estabelece as empresas permissionárias, concessionárias e as operadoras do sistema de transporte coletivo do Estado vão ser obrigadas a instalar no interior dos ônibus equipamentos de indicação dos pontos de parada, o nome, o número da linha e o itinerário seguinte, por meio de anúncios sonoros e audiovisuais na linguagem brasileira de sinais. A gente precisa ter, de fato, não só uma adaptação, um jeitinho, a gente tem que ter um transporte que seja acessível para toda pessoa com deficiência. Então, esse projeto visa a gente conseguir, além da fiscalização, colocar todos os instrumentais disponíveis para que as pessoas com deficiência auditiva e deficiência visual possam, de fato, ter um transporte confortável, ter um transporte adequado para que elas possam seguir em segurança e com autonomia. Pacheco também destacou que um acordo de cooperação foi firmado com a AGETRANSP através da Comissão da Pessoa com Deficiência para melhorar e aumentar as fiscalizações nos transportes públicos quanto à acessibilidade. A gente estreitou esse laço, falou da importância, conversei muito com o presidente da AGETRANSP nesse sentido, e dizendo, olha, a gente precisa ter esse acordo de parceria porque a gente tem ali, ele conhece do transporte, a gente conhece da demanda da população e sobretudo, das pessoas com deficiência. Então, é bom que se tenha essa parceria para que a fiscalização e a ação efetiva aconteça da melhor forma possível. E as comunidades terapêuticas que prestam atendimento a usuários de drogas no Rio de Janeiro podem ter que seguir critérios fixados pelo governo para credenciamento no Estado. É o que prevê a proposta da CPI que investigou as causas e consequências do consumo de crack no Estado. Relator do projeto, o deputado Fred Pacheco acatou as emendas de plenário e destacou que, apesar das divergências ideológicas com a pauta, ele defende o funcionamento das comunidades que realizam um trabalho sério no Estado e auxiliam o governo no cuidado com essa população.
algumas emendas do deputado Carlos Mink, que nós temos opiniões divergentes em relação a algumas questões, inclusive as comunidades terapêuticas, e eu acolhi as emendas, inclusive, dizendo que eu acho que quando a gente entende que as emendas podem favorecer a continuidade do trabalho, eu sou favorável. Acho que a gente tem que fiscalizar, a gente tem que ser atento, tem que ser rigoroso. As comunidades terapêuticas, elas precisam passar por critérios rígidos. Por quê? Porque algumas delas, e nós fortalecemos isso, a gente incentiva que elas recebam recurso do governo, porque, afinal de contas, elas prestam serviço de suporte ao governo. Então, é justo que isso aconteça. Agora, é por isso que eu acolho as emendas, desde que elas sejam dessa forma, que elas ajudem. Veja agora no Giro de Notícias. Contagem regressiva para a entrega do imposto de renda. Quem ainda tem dúvidas pode ter auxílio na última edição do Facilita Imposto de Renda em 2 estações do metrô. Tanto no Jardim Oceânico quanto no Largo da Carioca, consultores do Conselho Regional de Contabilidade do Rio estarão à disposição para esclarecer sobre o preenchimento da declaração anual. A atividade acontecerá das 9 da manhã às 3 da tarde. A entrega do imposto de renda para a Receita vai somente até sexta. Reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco desde 2021, o sítio Burle Marx acaba de ser incluído entre os 25 jardins mais extraordinários do mundo pelo New York Times. Listado na 12ª posição pelo jornal norte-americano, o sítio de Guaratiba, hoje administrado pelo IPHAN, era a antiga residência do paisagista e artista plástico Roberto Burle Marx. A matéria exalta o pai do design moderno de jardins tropicais e destaca que o paisagista cultivou e estudou mais de 3.500 espécies de plantas da América Central e do Sul. Com ingresso a R$10, o sítio pode ser visitado de terça a sábado. O percurso de seus jardins, viveiros de plantas, 7 edificações e 6 lagos dura em torno de 90 minutos a pé. A Armação dos Búzios é a cidade da região dos lagos mais desenvolvida socioeconomicamente, segundo o levantamento do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal. Búzios também subiu no ranking estadual. Entre os 92 municípios fluminenses, pulou da 24ª para a 12ª posição. Colaboraram para este resultado um calendário de eventos, além de intensa temporada de cruzeiros e obras de infraestrutura, mobilidade e ações de capacitação para empreendedores. O Rio de Janeiro pode ter um programa de apadrinhamento de espaços públicos por pessoas físicas e empresas. O projeto do deputado Vinícius Cozzolino foi aprovado pelo plenário. Acompanhem como foram as votações. Na sessão desta quarta-feira, os deputados votaram um projeto que cria no Estado a campanha Maio Vermelho. A iniciativa, apresentada pelo deputado Fred Pacheco, tem o objetivo de alertar a população sobre os cuidados com a saúde para prevenir o acidente vascular cerebral, o AVC. De acordo com o texto, o governo, em parceria com instituições e profissionais da saúde, deve promover anualmente ações de conscientização sobre os fatores de risco, identificação precoce dos sintomas, além de divulgar as unidades de saúde que são capacitadas para atender pacientes com AVC em cada região do estado. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. É muito melhor a gente tratar prevenção do que correção, né? E é mais barato para o setor público e melhor para a população que pode passar e que todos nós estamos sujeitos a passar por uma situação como essa, que é um acidente vascular cerebral. E a verdade é que as pessoas, tem muitas pessoas com deficiência, adquirem suas deficiências, elas passam a ter deficiências por conta de acidentes vasculares cerebrais, acidentes cardíacos e desse tipo. Então, o que a gente quer fazer? É trazer informação, trazer conhecimento. E foi aprovado o projeto de resolução apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, que altera o regimento interno da Alerj para criar a Comissão de Legislação Participativa e extinguir a Comissão de Indicações Legislativas, que é responsável pela análise de propostas feitas ao governo do Estado, solicitando o envio de projetos de lei sobre temas que competem ao Executivo. Com a extinção, as indicações passam a ser analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça. O projeto segue agora para mais uma votação em plenário. E pode ser criado no Estado o Observatório da Fome Betinho. O objetivo é servir de base para o enfrentamento à fome no Estado por meio de coleta, armazenamento, análise e produção de dados e informações sobre o tema.
O Observatório da Fome vai poder se articular com agências públicas dos 3 poderes, além de instituições de ensino e pesquisa e sociedade civil, para que os dados sejam encaminhados e concentrados no observatório. A proposta tem inspiração no trabalho realizado pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, que se tornou um símbolo no Brasil ao liderar a ação da cidadania contra a fome e a miséria. O projeto da deputada Renata Souza foi aprovado e segue para a segunda discussão. Hoje a Rede Pensan, que é ligada ao UFRJ, já demonstrou que 10% dos famintos do Brasil estão exatamente no estado do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, esse observatório vai garantir que o estado tenha uma ferramenta de mapeamento e produção de dados e estatísticas para que possam subsidiar as políticas públicas que vamos fazer e que devemos fazer para a superação da fome e da extrema pobreza no nosso estado. E um programa de capacitação para profissionais da assistência básica de saúde e da assistência social também pode ser criado no estado para promover o acompanhamento psicossocial a vítimas de crime de racismo. O projeto da deputada Verônica Lima prevê que sejam realizadas ações educativas para acolhimento de vítimas e reeducação de agressores. O programa vai ficar sob o comando e a responsabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, contando com a participação da Secretaria de Saúde. O projeto foi aprovado e segue para a segunda discussão. A gente vai capacitar de maneira continuada, permanente, com as ferramentas corretas, para que todos os equipamentos socioassistenciais e equipamentos de saúde, sobretudo da atenção básica, possam acolher e tratar pessoas vítimas de racismo que ficam com sequelas psicológicas graves. Muitas vezes quem é vítima de racismo é vítima também, às vezes, até de uma violência física. E mesmo a violência psicológica, ela também deixa sequelas e traumas que precisam ter o devido tratamento. O governo também pode ser autorizado a utilizar tecnologia de reconhecimento biométrico automatizado para o controle de acesso às dependências das escolas públicas do estado. O deputado Samuel Malafaia, autor da proposta, destaca a necessidade de garantir maior segurança nas escolas com controle de quem está circulando nas dependências escolares. O projeto recebeu 8 emendas e retorna para a análise das comissões. Aquela escola que está muito violentada no seu ambiente, aquilo tem tiroteio para lá, tiroteio para cá. Daqui a pouco entra um maluco na escola, faz refém de uma criança. Então, numa escola dessa, nesse caso específico, pode utilizar uma tecnologia de identificação para entrar. Votado o projeto para obrigar a inclusão de terapeutas ocupacionais nas equipes multidisciplinares de hospitais públicos e privados do estado. De acordo com o projeto da deputada Índia Armelau, os estabelecimentos devem ter profissionais disponíveis para fazer intervenções e avaliações terapêuticas de pacientes sempre que necessário. O projeto foi aprovado e vai para a segunda discussão em plenário. Unidades de saúde públicas particulares ou conveniadas podem ser obrigadas a implantar o dispositivo de segurança denominado botão do pânico para que médicos e demais profissionais que atuam nesses locais possam acionar o Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar do Rio em caso de violência ou ameaça de violência durante o exercício de suas profissões. O dispositivo vai enviar a localização exata da ocorrência para que uma viatura mais próxima chegue o quanto antes. O sistema deve ser implantado gradativamente, levando em consideração as unidades de saúde que apresentam maiores índices de violência. A proposta do deputado Guilherme Delaroli foi aprovada em primeira discussão. Campanhas para combate e prevenção de doenças causadas por caramujos africanos podem ser realizadas no estado para alertar a população sobre os riscos de infestações. O caramujo africano é uma espécie de molusco terrestre que pode causar sérios problemas à saúde do ser humano, como a meningite eosinofílica e a angiostrongilíase abdominal. Ações educativas com distribuição de material sobre como agir são uma das previsões da campanha. Uma emenda foi apresentada ao projeto do deputado Daniel Librelon. Também pode ser criado no estado um programa de apadrinhamento de espaços públicos. O projeto visa a conservação de espaços de lazer, cultura, recreação e esportes, custeada por pessoas físicas ou empresas. De acordo com a proposta do deputado Vinícius Cozzolino, o apadrinhamento pode ser integral ou parcial, sempre sujeito à aprovação prévia dos órgãos públicos. O texto permite ainda a veiculação de propaganda nos espaços apadrinhados por empresas. A matéria foi aprovada e vai para a sanção ou veto do governador.
O estado do Rio também pode contar com um programa de controle sustentável do Aedes aegypti, com o objetivo de reduzir a incidência de arboviroses transmitidas pelo mosquito, como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Entre as ações sustentáveis que devem ser adotadas estão a diminuição do uso de inseticidas químicos, preservando ecossistemas locais e espécies não-alvo, o uso de métodos de controle inovadores, como a liberação de mosquitos modificados ou infectados com agentes que reduzem a capacidade de transmissão de doenças. O projeto do deputado Alexandre Knoploch foi aprovado em primeira discussão. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.